Muito bem, é um prazer muito grande. Estamos aqui na Secretaria Municipal de Saúde, falando de saúde. O Berec, eu faço muita questão de falar, o Berec Banguelo, estou fazendo um implante, daí fui fazer um cruzeiro e 2 dias antes de embarcar, esse cruzeiro já estava desde 2020, desde 2019 já, né, acertado, mas ficar na pandemia. 2 dias antes de embarcar, cai uma obturação impossível de arrumar nesses 2 dias. Então, eu fui o cara mais elegante. Isso eu falo com as pessoas que estão cientes, que estão com o banguelinho aí, com detalhe. Todos os momentos que eu precisei, não é? Da forma de esperar o aviso direitinho, a saúde, na odontologia, sempre muito bem atendido, ou seja, a saúde interferindo de uma forma muito positiva na nossa vida, no nosso bem-estar. Então, deixar aí essa coisa de estar aí meio desdentado, não é? Mas o assunto aqui é muito sério. Estamos falando da saúde, estamos no momento também de bastante atenção da população quanto à dengue. Mudamos ali, não é? A faixa de risco, a faixa de preocupação da cidade, mudamos o patamar. Então, para isso, a nossa Larissa está aqui para comentar conosco. E, querido Cato, obrigado por sempre atender o Berecano. Eu comentava que tinha uma pretensão muito grande de falar com a Marlise pelo seguinte: uma anja do nosso município, um anjo, né? Anja no sentido de feminino, mas um anjo do nosso município, né? Esses tempos, eu não sei se foi aniversário seu, do seu pai, aí eu mandei em reservado para o seu pai e falei assim: olha, o senhor tem muito que se orgulhar, com todo respeito, porque eu estou com 57, daí parece da sua menina, ao seu esposo também, a família, seus filhos, têm muito que se orgulhar desse anjo para telemotor que eles têm em casa. Tranquila, não se constranja, o elogio tão merecido do nosso secretário, certamente, assina embaixo. Com certeza. Falei muito, Cato, bom dia. Bom dia, Berec, bom dia a todos os seguidores do Berecando, né? Uma satisfação novamente, Berec, tendo esse bate-papo com você, tentando de forma mais transparente possível, né, deixar a comunidade informada tanto das questões de saúde pública, de atendimentos, né, da própria Covid. A gente continua numa sequência, né? A saúde é uma das secretarias, se não a secretaria, que ela não para em momento algum, seja nas festividades, seja à noite, finais de semana, né, datas comemorativas. Para nós não existe intervalo, né? Para toda a equipe um serviço continuado, seja ele de urgência e emergência, seja de transferência, seja de consultas, exames, né? A doença ela não escolhe tempo, pessoa, lugar, né? Então é um serviço de forma bem ampla, né? A gente pensa às vezes só a questão da atenção básica, não é? Nós temos a questão hoje, dengue, chikungunya, Covid, vacinação, os atendimentos de emergência de forma bem ampla, né? Desde um trauma, uma gestante, um AVC, um infarto, quer dizer, são coisas que ocorrem, infelizmente, rotineiramente, no caso dos traumas e outras doenças, né? Mas temos algumas felicidades, né, das gestantes, né? Então, são coisas que, de certa forma, gratificam a gente como gestão. Eu vou, se você me permite, eu prometi ao meu querido Rodrigo, ali da mecânica do Rodrigo, ali na área 2, que eu iria agradecê-lo por ter, não é, dado aí um trato de emergência no meu carro. Meu Rodrigo, na área 2, ali, muito obrigado. É que eu prometi para ele. Na próxima entrevista eu posso estar falando do tópico mais diferenciado, mas eu vou abrir um parênteses e pedir autorização para os meus entrevistados ali, né? Então, Rodrigo, fica aqui então esse seu live. Muito obrigado por toda a tua equipe. Marlise, como que você, há tantos anos no município, e correndo atrás, a gente não vê você parada, e a gente vê você sempre em reuniões, sempre correndo atrás, e com um detalhe, sempre com um sorriso para passar o melhor medicamento que tem, né, Cato? Que é falar: eu vou te atender com
carinho. Primeiro, nossas homenagens. Então, primeiramente, agradecer, né, Oberec, suas palavras carinhosas comigo, né, no São de hoje. A gente fica, com certeza, envaidecido, né, com essas palavras. Imagino meu pai ouvindo, fica faceiro lá, né, o senhor pulando. Eu agradeço. Bom dia aos seguidores, né, do Oberec, que são muitos. Parabéns pelo trabalho que desenvolve junto à nossa comunidade, sempre trazendo informações, sempre atualizando a população. E conforme o secretário bem falou, é desafiante, né? A Secretaria de Saúde é um desafio para nós diariamente, 24 horas por dia. É um trabalho complexo, que exige muita seriedade, muita transparência. E eu fico também muito contente em fazer parte desse desafio junto com toda a nossa equipe, né? Nós trabalhamos com pessoas muito competentes dentro da Secretaria de Saúde, muito dedicadas, que dedicam mesmo as suas vidas, né? O seu dia a dia aí para estar oferecendo o melhor possível sempre. Eu sou uma pessoa que acredita muito no SUS, né? Eu trabalho aqui na Secretaria de Saúde, eu sou enfermeira, minha formação, eu sou efetiva desde 2009, né, na prefeitura, e passei pela unidade de saúde, né, atuei lá na atenção primária, então passei pela pediatria, então fui, né, aprendendo muito, né, com o passar do tempo, aprendendo muito com a equipe, enfim, com os desafios que foram aparecendo, né, acabei me especializando em gestão de saúde, né, porque realmente é uma área que eu gosto. Então, nesse tempo, né, que eu estou na Secretaria de Saúde, na Prefeitura, né, a gente foi adquirindo conhecimento, experiência, aprendendo muito com todos os servidores, todas as situações. E eu agradeço muito a confiança do Anderson Cato, né, de estar à frente da Divisão de Saúde Pública, realmente desafiador, né, eu entendo a importância desse cargo, a responsabilidade, e eu procuro, junto com a equipe, com o secretário, né, que dá muita autonomia, me dá muita liberdade, né, e tem muita confiança no trabalho, desenvolver junto com toda a equipe, com todos os coordenadores, o melhor possível para a nossa comunidade. Agora, Cato, algo que me deixa usar esse termo aqui, algo que me queima muito o Oberec como jornalista, é que eu tenho uma mania. Quando eu tenho alguma crítica a fazer, eu falo direto com aquela pessoa, ou quando eu tenho algum pedido a fazer, eu falo direto, por exemplo, com o secretário, mesmo alguma crítica construtiva, o Edivaldo Oberec, não o jornalista Oberec. Por quê? Porque quantas vezes eu cheguei em você dando algumas ideias, pedindo alguma informação, foi bate pronto, o seu Oberec é isso e tal, situações, Marlise, que não eram situações de manchetes, espetaculosas do oberecano, entendeu? Muito pelo contrário, eram situações de diálogo, eram situações, muitas vezes, que o Oberec, você está achando que é desta forma, e na verdade, a situação é assim, e eu fui ver, era aquilo mesmo. Ou seja, o diálogo, a importância de se ter a informação, não é, com a fonte correta, porque na área de saúde, na área da educação, na área de obras, são setores que as pessoas amam inflamar, né? E muito, rede social é importante, mas o inflamar, o prejudicar, o problema é que muitas vezes as pessoas não vão na pessoa correta para dar a informação e já vão direto na rede social. Aí a primeira pergunta, quando o secretário, aí depois que a pessoa faz toda a estripulia, ele vem no secretário. Primeira pergunta do secretário: você veio falar comigo antes? Oberec, o que acontece? Né? A gente procura ser o mais transparente possível, né? É um dever nosso a questão da transparência. Eu penso da seguinte forma: as pessoas que acompanham aqui junto à secretaria, eu atendo todas as pessoas da mesma forma, independente de classe, credo, né? Por quê? Porque eu me vejo se eu estivesse do outro lado da mesa. Então, o que a gente não quer para a gente não pode fazer para os outros. Então, tem que ser de forma igualitária e transparente. Vejo também, Oberec, que a gente vem de
de um cenário aí, ao longo desses últimos 2 anos muito desafiadores, né? A gente entrou numa pandemia sem saber da doença, sem saber do que efetivamente se tratava, passamos momentos muito difíceis, né? Eu acho que nós superamos isso, né? Claro, com toda a equipe, com todos os servidores, com todos os parceiros da Secretaria de Saúde, né? Então, e esse medo, né? Digo medo porque a gente não sabia o que a gente ia enfrentar, e realmente foram momentos difíceis, perdemos muitos amigos, muitas pessoas, né? Mas hoje a gente já consegue ter uma visão mais ampla, né, do que a gente tinha há cerca de 2 anos atrás. Confesso para você que em algumas coisas nós tivemos uma paralisação, né, seja ela a questão cirúrgica, o próprio atendimento de forma geral, né, houve uma redução na época, as coisas agora estão caminhando para voltar à normalidade, né? Então são coisas que a gente faz uma programação, né? Vez ou outra acontece uma ou outra intercorrência. Nós tivemos ao longo do final do ano aí um aumento de casos, né? Então, só para você ter um número, a Marisa vai, juntamente com os vereadores e com o Conselho Municipal de Saúde, a gente vai fazer a apresentação da audiência pública. A gente vai demonstrar em números, né, o quanto que isso representou em 2021, 2022. Eu tenho um número na cabeça que eu não esqueci, a Marisa me mostrou ontem, de atendimentos na UPA. Nós, em 2021, nós tivemos 59 mil e qualquer coisa. Em 2022, quase 120 mil, 116 mil atendimentos. Então, praticamente dobrou os atendimentos. Isso só consultas médicas. A gente não está falando de um procedimento que vai lá fazer uma injeção, fazer um curativo, medir uma pressão, enfim. Isso só em consultas, né? Então, é um número expressivo, sabe? Um número gigantesco para a gente, se a gente pensar só na população de Telêmaco Borba. Em termos de consultas, em 2021 e 2022, foram mais de 450 mil consultas médicas no município. Então é um número assim enorme, sabe? Existem pessoas realmente que fazem uso do SUS. Eu compartilho da ideia da Marisa, do pensamento dela, de um fortalecimento do SUS. Eu penso que o SUS é o maior e o melhor plano de saúde que existe. Lógico que existe dificuldades, claro que existe, né? Nós tivemos um aumento de pessoas que migraram para o SUS, que não faziam uso do SUS, e hoje eles estão fazendo, né? Então esse inflamento que houve, né, ocasionalmente, às vezes, em demora, em espera. Infelizmente isso acontece, né? Mas eu penso também que as pessoas que têm um plano de saúde privada ou que vão buscar o serviço de forma particular, existe a demora também, né? Existe as dificuldades também. Então eu peço para a população, às vezes, um pouco de paciência, as coisas vão se resolver. Tudo que é possível ser feito na Secretaria é feito, tá? O que é uma emergência é tratado como uma emergência, né? Então, para isso que a gente tem as equipes, os setores que fazem, os profissionais que fazem essa triagem, que fazem isso não é o secretário que determina quem vai, né? Existem pessoas para fazerem isso, são treinadas, são competentes para isso. Então, eu agradeço a todos os servidores também, de forma igualitária, né? Porque são pessoas que sem eles nós não somos nada. O que nós não podemos nos concentrar apenas na época da Covid, com aquelas mensagens que nos faziam chorar e tudo mais, de agradecimento aos profissionais da saúde. Passou o Covid, esquecer desses anjos, eles continuam sendo esses anjos. Sim, né? Como bem falado pelos secretários, os desafios são diários, né? Houve esse desafio grande que foi a Covid, realmente muito desafiador, foram momentos difíceis. A gente está passando, né? Graças a Deus,
eu acho que também graças à ciência, Claro. né, a gente consegue observar muito nitidamente o quanto a vacinação foi efetiva, né, fez a diferença, né, Faz a diferença. faz a diferença diariamente, né, com a redução do número de mortes, de complicações. Então os desafios são gigantes. Antes da pandemia nós já tínhamos desafios, né, de melhoria, de qualificação. A Covid fez com que a gente tivesse que reforçar a atenção para ela, né, deixar um pouquinho stand-by em algumas situações, né, e agora retomando, né, o trabalho aí em várias frentes, que são inúmeras, o secretário também comentou, né, a gente atende do recém-nascido ao idoso, pré-natal, puericultura, hanseníase, tuberculose, hipertensão, diabetes. A gente poderia passar o dia todo falando aqui de todos os desafios, né, de todas as doenças que nós atendemos todos os dias. A gente tem um desafio muito grande que é a prevenção. Então, né, a gente gostaria na Secretaria de conseguir concentrar mais esforços na prevenção das doenças, né, para que a gente não tenha que ficar só tratando da cura, né, mas evitar que as pessoas fiquem doentes. E também temos a reabilitação, então aquele usuário, né, que adoeceu, por exemplo, a Covid, né, e que está voltando para nós com sequelas, então para reabilitar esse indivíduo. Então realmente a Secretaria de Saúde ela tem um campo aí de atuação muito grande. Nós temos os problemas físicos, né, e temos os problemas mentais. A gente não pode esquecer que várias pessoas, não só pela Covid, mas problemas, enfim, de vários cunhos, né? Hoje é uma população muito grande que é atendida também na saúde mental. Pelo CAPS. Pelo CAPS e pelos médicos da unidade, pelos especialistas que nós temos via credenciamento. Então, são várias áreas, Oberec, que a gente poderia, como a gente falou, ficar o dia inteiro divagando sobre questões de saúde, mas eu acho que a gente tem que pensar, olhar para frente, o que a gente pode fazer, o que a gente pode melhorar, né, de que forma que isso pode ser feito, com quais parcerias, né? A gente, até o final do ano passado, nós tivemos um desabastecimento de médicos do governo federal, existia um programa, esse programa foi alterado, né? Agora nós começamos a receber alguns profissionais, então isso melhora o atendimento. Agora, quando você fala essa questão dos médicos, o Oberec ligou pro CAP igual o cachorro pitbull, o tamanhão do Oberec. Liguei igual o pitbull, o trato mais, e os médicos. Aí o CAP muito respeitosamente falou: Oberec, estamos ainda fazendo milagre. Porque parece que teve um determinado dia que, devido a parcerias com o governo federal e tudo mais, teve um determinado dia que somente Telêmaco perdeu, eu tenho bem certeza, parece que perdeu de 4 a 5 médicos na atenção primária. Né? Então, não depende dos secretários de situação, são parcerias feitas de... O que acontece, André, é que nós tínhamos 7 profissionais que eram vinculados ao antigo Mais Médico, depois agora Médicos para o Brasil, que o programa foi se encerrando e não houve a reposição. E paralelo a isso daí, nós estávamos num momento de pandemia, os profissionais inseguros também com relação a qual conduta ou qual cidade, porque a gente depende dos profissionais, nós não temos ainda profissionais formados aqui no município que venham a seguir a vida aqui no município. Nós temos que, digamos assim, importar esses profissionais. E existe uma dificuldade, uma falta de médico, profissionais que queiram sair dos grandes centros para vir para o interior, isso é constante. E felizmente esse ano a gente está conseguindo trazer profissionais de fora, todas as unidades estão com médicos agora, seja médicos vindos do governo federal, seja credenciado do município, seja concursado. Então, hoje, graças a Deus, né, nós temos aí uma quantidade de médicos suficiente para atender a todas as unidades, sendo elas com mais de um profissional até. A minha homenagem aqui, eu tenho que levar sardinha, né, pro lado, né? A minha homenagem é à doutora Amanda Carreteiro, que atende na UBS Só Comigo, o bairro que eu nasci.
será que eu falo, doutora Amanda, que quando seu pai Wesley, muito querido, né, ele foi num casamento, né, de uma tia dele? Será que eu falo aqui, doutora Amanda, que o Wesley queria pegar a cabeça do Leitãozinho? Ele era criança. Olha, deu uma dificuldade, né, Wesley, para sua mãe, muito querida, está no céu nos olhando, ter convencido, não, filho, isso aqui é até um adorno aqui do prato, né? Então, todo o meu carinho à família Carreteiro, né, ao Zé, toda a minha homenagem à doutora Amanda, uma médica, que digo para você, o Cato, também Marlise, ganhou o coração da população de Socominha, assim como os demais médicos das unidades. Eu sei que o Cato tem reunião agora, né, inclusive relacionada ao SAMU, parece. Exatamente. Né? Cato, vamos rapidinho comentar a respeito deste momento, a questão da dengue e também a questão da chikungunya. Gente, são mensagens que a gente fala e acontece. Por quê? Porque depende de nós, depende da população. O Cato, quem paga o salário do Cato, da Marlise, é a população, a gente sabe disso. Mas às vezes nós temos que se auto-puxar o orelhinho aí, porque se houvesse mais cuidado, não é, de nós, enquanto público, enquanto cidade, enquanto cidadão, ali no nosso terreno, ali na água parada, se houvesse esse cuidado, não teríamos essa incidência maior de dengue. Então, Cato. Berec, o que acontece? Né? Nós estamos num período de chuvas mais intensas, agora no verão, muito propícia a formação a criação de larvas, de criadores de mosquito, né? E nós recebemos nos últimos dias uma informação do governo do estado, né, do aumento dos casos de chikungunya, principalmente, né? O da dengue também, os dois são de suma importância, mas nós não tínhamos relatos tão graves do aumento de chikungunya quanto nós estamos tendo agora, principalmente em região de fronteira, né? Então houve uma sinalização por parte do governo do estado para a gente aumentar os cuidados que já temos, né, com relação a esses casos, até de forma de tratamento para os pacientes, mas de forma a orientar a população, reforçar as orientações dos cuidados na casa, com água parada, com os vasos de flores, né? Até na própria calha, às vezes fica uma água lá em cima, um recipiente, às vezes uma garrafa aberta, uma tampinha de garrafa, enfim, a gente reforçar esses cuidados. Então a gente precisa realmente dar uma olhada no seu quintal, dar uma olhada de forma geral, se houver algum terreno, alguma coisa, entrar em contato com a prefeitura, fazer a denúncia. A prefeitura tem os órgãos tanto para a atuação, e se houver necessidade da limpeza, a prefeitura vai fazer a limpeza e vai cobrar do proprietário. Então, mas eu acho que o mais importante é a gente cuidar, pedir ao vizinho, né, para diminuir isso daí. Nós não estamos com casos altos no município, é diferente, nós estamos com infestação. Então, deixar bem claro isso. Essa diferença, para não haver alarde, mas para haver cuidado. A gente faz o que a Marlise falou anteriormente, né? Nós trabalhamos com a prevenção. A prevenção, além de ser mais barata, é mais eficaz. Então, se a gente conseguir prevenir isso de forma escalonada, digamos assim, diminui bastante. Né? Se você diminui o grau de infecção do mosquito aqui, da transmissão, automaticamente você vai diminuir os casos. Né? Com certeza. Eu vou fazer uma pergunta para a Marlise, se possível, e pedir que você conscientize também, ajude a conscientizar a população nisso. Telema Borba, sobretudo, ela tem um número muito grande, Cato, aquilo que a gente sempre discute, a gente sempre comenta, um número muito grande de pessoas que pedem novamente, chegam nas UBSs, assim, muito bravas, querendo, exigindo os exames médicos e tal. Cadê que elas vão lá retirar os exames? Né? Eu gostaria que vocês comentassem, a Marlise como mãe, consciente que a hora que precisa de um exame, olha, doutor, tem como você viciar essa necessidade do exame? Daí outras saem bravas lá, porque o médico não
prescrever o exame, né? Eu gostaria que você comentasse de forma abreviada para a gente, o Cássio também, pedir a colaboração de TLM, quando peça um exame, realmente corra atrás para ver o resultado, porque às vezes ou está indo direto para o sistema da prefeitura, né? Ou ir lá buscar na unidade de saúde. Realmente é um problema, é um dos desafios que nós temos, né? Os pacientes fazem os exames, porém não retornam retirar os seus resultados, não remarcam para o médico avaliar, né? Então, para fazer a finalização da conduta do médico, para estabelecer o tratamento, é importante que se conclua, né? Então, é uma cultura da nossa população, né? Eles vão, no momento que estão sentindo, né, se alguma queixa, procura atendimento, o médico solicita exames, muitas vezes aquela sintomatologia reduz, melhora e eles esquecem de examinar. Né? Lembrando que nossos recursos são finitos, né? Tudo custa dinheiro, né? Então é muito importante que os exames realizados sejam avaliados pelo médico e haja uma conclusão. Né? A gente iniciou essa exportação dos dados do laboratório direto para dentro do prontuário eletrônico do paciente, justamente para manter dentro do histórico. Então, quando o paciente eventualmente procure outro serviço, vá até a UPA, ou vá até o CAPES, ou passe por um especialista, eles têm acesso aos exames realizados anteriormente. Mas é muito importante a conclusão do tratamento, né? Você iniciar, né, você consome recurso financeiro e não conclui o tratamento. Então, é bastante importante. Eu só queria concluir, para concluir, Belec, me chamou a atenção, o ano passado eu tive uma reunião com uma empresa que presta serviço para o Estado, para o município, e essa empresa que faz as mamografias no município. Ela se queixou que mais de 30% dos exames que a gente agenda de mamografia, infelizmente, as pacientes não comparecem. Você veja bem, a gente estava falando de prevenção, né? Câncer de mama, 30% das pessoas, das mulheres não comparecerem, né? Depois que está instalado, né, num grau mais avançado, tudo é mais difícil. Existem casos que infelizmente não é possível a cura. O câncer de mama, principalmente quando identificado precocemente, tem uma cura acima de 90%. Isso eu estou falando só da mamografia, né? E os demais? Então, de forma conscientizada a população, quando agendar um exame, que vá, até porque, ou uma consulta, que vá realmente, né? Existe o abstentismo muito grande, seja ele em consultas, em exames, a própria fisioterapia, enfim, né? Do serviço em geral. Por quê? Porque se ela não vai, ela está tirando a vaga de outra pessoa, né, que às vezes está precisando. O cara veio de uma cultura, acho que seus pais, né, também vieram dessa cultura que antigamente a gente fazia o seguinte: quando alguém ia fazer um exame meio sério, pedia oração para todas as comadres, para as madrinhas, para os parentes, reze que não dê nada. Eu confesso para vocês que eu mudei muito a minha concepção quanto a isso. Eu falo, quando eu vou fazer algum exame, eu falo para minha irmã gêmea, eu sempre estou incomodando ela lá, né? Meu carinho para ela. Tia, reze a Deus que se tiver que dar alguma coisa, que dê agora o resultado, para que os médicos tenham o norte a ser trabalhado. Então, uma das coisas às vezes que as pessoas não vão buscar o exame, vamos lá, jogar como uma possibilidade. Eu estou com medo do resultado. Então, digo para você, inverta, comece a inverter agora, né? A hora de pedir oração ali para os seus familiares, quando você vai estar um pouco amedrontado com a sua saúde, peça que, se for a vontade de Deus, para aparecer alguma coisa que apareça, para que o médico possa ter um norte para saber. Para ser resolutivo. Para ser resolutivo. Então. Né? Agora, outra coisa, gente, a saúde é tudo. Eu, por exemplo, Cato, agora encontrei lá, eu encontrei um aplicativo de karaokê. Coitado do pessoal desse aplicativo, porque agora tinha de ontem para ontem e tal, estou lá cantando, lá igual louco, quebrando as vidraças dos vizinhos lá. Por que eu estou falando isso? Procure não ficar em rede social o dia todo, por favor, tá? Na internet. Faça as coisas da tua vida. Mas a saúde tem tudo a ver você estar bem com você mesmo, né? Então procure formas de estar bem com você mesmo.
Como eu falo aí no IDF, meu querido André Coraiola, eles são parceiros meus, então eu falo assim, não precisa de nós, que tenha saúde, mas se precisar estamos de braços abertos. Eu acho que a mesma coisa vocês, né? Estão de braços abertos, mas que bom se a população conseguir absorver, com estar bem com a família, estar bem com os amigos, achar uma distração, porque o motor está aqui, ó. Para concluir uma mensagem final nesse sentido, Cato e depois Marisa? Olha, que eu primeiramente gostaria de agradecer na sua pessoa, né, essa oportunidade novamente desse bate-papo, dessa conversa, né, dizer para toda a população que eu agradeço muito a Deus e a minha família, especialmente também a toda a coordenação que me acompanha, né, da felicidade de estar aqui, de poder, de certa forma, fazer parte da história do município, né? Infelizmente, nós tivemos aí, como eu disse anteriormente, momentos muito difíceis, né? Mas eu penso que agora a caminhada tem que ser de outra forma, né? A gente avançar em algumas questões que são pertinentes ao município, né? De forma a abranger toda a saúde do município, seja ela na atenção primária, na atenção especializada, na reabilitação, na urgência e emergência, no próprio transporte dos munícipes, né? Tem grande quantidade de pessoas que ainda, infelizmente, tem que fazer algum tratamento fora do município de Araraquara. Não só o tratamento de oncologia, né? Mas que a gente consiga avançar junto ao governo do estado também, melhorando a questão dos serviços a nível municipal, porque se os serviços forem implantados aqui no município, isso melhora não só a condição do nosso município, mas também da região. Até da questão da audiência pública, só para a gente concluir, cerca de 15 a 20 pessoas de outros municípios são atendidos diariamente aqui no município de Araraquara, isso na UPA, sabe? Então são pessoas que buscam atendimento. Se houver um fortalecimento a nível regional, eu penso que a saúde melhora para a nossa micro-região, diminuindo também esse traslado das pessoas dos outros municípios. Então a gente tem que pensar no nosso município, mas tem que pensar como região também. Eu vejo que logo Terêmoco Borba será sede de uma micro-regional, mas isso muito rapidinho. Isso não quer dizer, gente, por favor, briga com a MCG, longe disso, pelo contrário, gratidão à MCG, mas eu vejo que muito rapidamente seremos sede de micro-regional, isso favorecerá a todos nós e o trabalho está aí quando, por exemplo, o nosso MUPA nos dá esse prazer de atender nossos irmãos de municípios próximos. Fique à vontade para a sua mensagem também. Agradecer também ao BEREC, né, a oportunidade de a gente estar conversando a respeito da nossa saúde, da saúde do município. A gente poderia ficar conversando. Tem muita pauta, né? Tem muita pauta, tem muito assunto para tratar, né? E agradecer aos nossos colaboradores da Secretaria de Saúde que diariamente se esforçam muito, se dedicam muito para a saúde da nossa comunidade. E realmente pedir atenção para a nossa população, né, para as vacinas, ficarem atentos aos calendários vacinais, as informações que a gente coloca no site da Prefeitura, né, constantemente, uma parceria muito importante também com as rádios, né, estamos sempre enviando informações para eles, né, a informação oficial sempre no site também. Com você também, André, que você também replica as matérias que a gente publica, as informações. Sim. E essa parceria é muito importante, né, para que realmente a informação chegue aos nossos munícipes. E atenção à dengue, nesse momento do verão, a dengue é uma pauta permanente da Secretaria de Saúde, durante todo o ano nós estamos tratando, e essa importância da corresponsabilidade da nossa comunidade, né, de estar cuidando do quintal, de estar cuidando do seu mundo. Do seu quadradinho ali, cada um cuidando do seu quadradinho ali, ficam as coisas melhores. Porque a saúde individual, ela interfere na saúde coletiva. Com certeza. Né? Então, com relação à prevenção ainda, né, nossas atividades físicas na Academia da Saúde, conforme bem o Berec falou também, a importância de a gente estar bem
né? Então a atividade física é muito importante. Então nós temos grupos de atividade física nos bairros, nós temos a nossa academia de saúde também trabalhando com a prevenção, então, para que a gente também faça a nossa parte. Então agradecer muito mais uma vez a nossa oportunidade de estar aqui conversando e se colocando à disposição, né, secretário? A gente sempre está à disposição aqui para trazer informações, para estar esclarecendo alguma dúvida. Gente, olha, não é mentira não. Acho que a Marlise, eu encontrei com ela esses tempos, acho que na avenida, em algum local, numa reunião, eu falei assim, menina, eu preciso entrevistar você. Acho que aconteceu isso. E Deus é tão providente que falei, Cato, vamos falar sobre a questão moeda tênis, enfim, e logo quem, né? Então, quem não confia em Deus é impossível, né? Porque não foi coincidência, foi providência você participar conosco. Eu Cato, sempre tão querido. Gente, muito obrigado, tome cuidado, porque a notícia não é animadora, a dengue mata. E a gente só vai perceber isso quando não é da nossa família. Claro, não sejamos dramáticos, são com cuidados básicos. Essa notícia não é na questão de focos e não da doença em si, que o Cato acaba de nos informar, mas as coisas começam, aqui usando aqui algo muito louco, que as coisas começam no começo, né? Então, vamos nos cuidar. A saúde faz sua parte, mas depende de cada um de nós dar essa continuidade. Cato, obrigado, querido. Obrigado, um abraço. Agradecer toda a autonomia, não é, do Dr. Márcio, a vocês, não é, todos os secretários, e por que não, o Berecano também agradecer, não é, a autonomia que tem, claro, de publicar aí as coisas do município. Um abraço, fiquem com Deus, ainda tempo. Feliz ano novo. Tchau, tchau.